A graça e a paz a todos. Boa noite. Paz do Senhor. Shalom. Vamos aqui mandar alguns aviõezinhos, né? Boa noite, gente. Dia quente hoje, né? Calorão aqui, graças a Deus. Tô aqui mandando uns aviõezinhos aqui. Vamos lá. Hoje nós vamos para a segunda live da série que o Senhor nos comissionou sobre escolhas, decisões, né? E vamos seguindo, enviando aqui os aviõezinhos. Vamos lá, né? Boa noite a todos. Oi, Rê! Flavinha, mamãe. Ó, eu tô aqui. Agora eu vou olhar os comentários, né, gente? Eu olho agora no comecinho, porque depois eu me perco. Flavinha, Rê! Mames, meu maridão tá aqui, minha turminha tá aqui, ó. Beijinho pra vocês. Ai, que eu apertei. Peraí, gente. Quase que eu saio do negócio aqui. Deixa o comentário quietinho. Gente, boa noite. Segunda noite, segunda live, né? Sobre quem é você nesse tempo. Hoje nós vamos terminar aqui de falar sobre Ruth. Vamos falar de uma outra preciosa. Gente, mais uma vez, tem um mosquitinho aqui. O Senhor me surpreendeu hoje. Hoje ele me despertou de manhã. E aí eu vendo aqui o finalzinho de Ruth, e de repente ele me revelou essa outra pessoa, e eu falei, olha, mais uma que eu não esperava para a semana, né? E ele faz do jeito que ele quer, no tempo que ele quer, e nós estamos aqui para obedecer. Então, vamos lá, eu queria começar com um louvorzinho aqui hoje, mas não consegui colocar, se Deus quiser amanhã vai dar certo de colocar. Gente, hoje nós vamos lá, né, um pouquinho mais sobre Ruth, capítulo 3 e capítulo 4, para continuar aquilo que o Senhor começou a ministrar no nosso coração ontem, e amanhã a live será às 8 horas da noite, tá? E aí nós vamos continuar essa semana todinha com essa série de lives, Quem é você nesse tempo? E aí, nós ontem estávamos falando de Ruth, né, uma moabita que, pelo seu posicionamento de obediência, de submissão, atraiu a redenção do Senhor, a remissão, e mudou toda a história da descendência que antes era maldita, amaldiçoada, porque os moabitas eles são, né, inimigos perpétuos do Senhor, e ela, pelo seu posicionamento, se tornou uma mulher que quebra as maldições hereditárias. Ruth se tornou uma paralisadora das maldições hereditárias, né? É mesmo, gente, aviãozinho para poder a gente conseguir tocar a live até o final, né? Vai ser mais curtinha. Bom, gente, aqui ontem a gente estava falando o quanto Ruth ouvia Noemi, seguia as instruções da sua sogra, o quanto Ruth se submeteu primeiramente à sua sogra e também ao Senhor, né? Porque ela viu o Senhor na vida da sua sogra. Paz, pastora Mariel. Então, gente, Ruth, aqui, ó, no capítulo 3 e 4, nós vamos ver, assim,
o finalizar ali, né, da história e o início de uma nova história, a paralisação de uma maldição, de um decreto de morte e o início de um decreto de vida. E aí nós vamos lá em Ruth 3, né? Ali, ontem nós paramos naquele momento em que Boaz estendeu o seu favor a Ruth, permitiu que ela ficasse com as servas dele ali e alimentasse a ela e a sua sogra, né? Comadre, chegou! Aqui, ó, disse-lhe Noemi, Ruth, capítulo 3, versículo 1. Disse-lhe Noemi, sua sogra, minha filha, não hei eu de buscar-te um lar para que sejas feliz? Ora, pois não é Boaz, na companhia de cujas servas estivesse, um dos nossos parentes? Eis que esta noite a limpará cevada na eira. Banha-te, unge-te e põe os teus melhores vestidos e desce à eira. Porém, não te deis a conhecer ao homem até que tenha acabado de comer e beber. Ruth aqui estava instruindo a sua nora, né? Como ela deveria fazer segundo os costumes do seu povo, que ela não conhecia tanto ainda, né? Ali ela era moabita, conviveu 10 anos com Noemi, estando casada com o filho dela, mas agora elas estavam em terras, né? Ali na terra de Belém, e para ela era tudo muito novo. Então ela se submeteu, né, à sua sogra e ouviu, seguiu, obedeceu às suas instruções. Aí olha aqui, ó, vamos ver alguns aspectos que Noemi a instruiu e ela seguiu. Antes de ela se colocar aos pés do seu remidor, que isso simboliza nós e a igreja, nós, né, a igreja e Cristo. Olha aqui, ó, ela se limpou. Ela se banhou. Jéssica poderosa! Aí, ó, Ruth se limpou. Isso aqui, gente, é o Senhor sinalizando o que Ele deseja de nós nesse tempo. O Senhor está nos dando uma grande oportunidade, como Ele já deu, né? Ele vive dando ao seu povo, mas eu sinto que Ele quer uma coisa agora de uma forma definitiva. Nós tivemos aí uma oportunidade durante a pandemia, né? A pandemia foi um período muito complicado, mas nós conseguimos ver um lado bom apesar de tudo, né? Nós perdemos entes queridos, familiares, mas o Senhor nos deu a oportunidade de olhar para dentro de novo, de estar reunido em casa, né? Reavaliando prioridades, revivendo e restaurando valores e princípios que haviam perdido pela correria, por entrar no piloto automático e tocar a vida assim. E aí aqui, ó, ela se limpou. O Senhor está dando a chance ao seu povo de se arrepender, de se limpar, de se converter dos seus maus caminhos. Depois, Ruth se ungiu. Ela se consagrou, ela se ungiu, ela se santificou, ela se consagrou antes de estar aos pés do seu remidor. Depois ela trocou as suas vestes. Depois que ela se limpou, ela se ungiu, se consagrou e se santificou, é um processo. Ela trocou as suas vestes, né? Ela pôs vestes limpas. E aí, gente, a Noemi continua instruindo ela. Quando ele repousar, notarás o lugar em que se deita, então chegarás e lhe descobrirás os pés. E deitarás, ele te dirá o que deves fazer. Então ela falou, até que eu te instruo lá, ele vai te instruir no restante, né? Respondeu-lhe Ruth, tudo quanto me disseres, farei. Ela era obediente, ela era submissa. É algo que agrada o coração do Senhor. Então foi para ele e fez conforme tudo quanto sua sogra lhe havia ordenado.
Havendo, pois, Boaz comido e bebido, e estando já de coração um tanto alegre, veio deitar-se ao pé de um monte de cereais. Então chegou ela de mansinho e lhe descobriu os pés, e deitou. Sucedeu pela meia-noite, assustando-se o homem, sentou-se e eis que uma mulher estava deitada a seus pés. Disse ele: quem és tu? Ela respondeu: sou Rute, tua serva. Estende a tua capa sobre a tua serva, porque tu és resgatador. Aqui ela já sabia que ele poderia ser um possível remidor, né? Naquela época, gente, o resgatador, o remidor, ele tinha que ser um parente próximo, estar disposto a resgatar, né, a pessoa, a viúva, a terra, ter condições de pagar por essa terra. Existiam alguns requisitos, né? Que eu não vou entrar nesse detalhe. Ele tinha que ser parente de sangue, próximo. E aí ela fala aqui, né? Disse ele: bendita sejas tu do Senhor, minha filha. Melhor fizeste a tua última benevolência que a primeira, pois não foste após jovens, quer pobres, quer ricos. Agora, pois, minha filha, não tenhas receio, tudo quanto disseste eu te farei, pois toda a cidade do meu povo sabe que és mulher virtuosa. Pelo pouco tempo que ela estava ali, já tinha corrido a fama, vamos falar assim, né, Dani, que ela era uma mulher virtuosa. Ela fez sábias escolhas, ela era obediente, submissa. Ora, é muito verdade que eu sou o resgatador, mas ainda outro resgatador há mais chegado do que eu. E aqui eu vou pular um pouquinho, porque assim, aí ele vai atrás de um outro parente que tinha, vamos falar assim, a oportunidade de resgatar Rute e Noemi antes de Boaz, porque existiam requisitos, regras daquele tempo, né? Aí aqui ele fala assim, ó, fica-te aqui esta noite, será que pela manhã, se ele quiser te resgatar, bem, está que te resgate. Porém, se não lhe apraz resgatar-te, eu o farei. Tão certo como vive o Senhor, deita-te aqui até amanhã. Então ele falou para ela, falou, amanhã eu vou atrás daquele que pode te resgatar. Se ele quiser resgatar, eu não posso fazer nada. Você vai ser resgatada por ele. Mas se ele não quiser, eu já te dou a minha palavra que eu vou te resgatar, né? E aí, gente, ele fala, né? Aí ela falou, ficou, pois, deitada a seus pés até pela manhã. E levantou-se antes que pudessem conhecer um ao outro, como a sogra instruiu. Porque ele disse, não se saiba que veio mulher à eira. E ele também orientou, falou, olha, ninguém pode ver que você, uma mulher, veio aqui na eira. E ela, obedientemente, ela seguiu todos os conselhos de Noemi e as ordens de Boaz. Disse mais, dá-me o manto que tens sobre ti e segura-o. Ela o segurou e ele o encheu com 6 medidas de cevada e lhe o pôs às costas, então ela entrou na cidade. Em chegando à casa de sua sogra, ela lhe disse, como se te passaram as coisas, filha minha? Ela lhe contou tudo quanto aquele homem lhe fizera, e disse ainda, estas 6 medidas de cevada ele mas deu e me disse, não voltes para sua sogra sem nada. Então lhe disse Noemi, espera, minha filha, até que saibas em que darão as coisas, porque aquele homem não descansará enquanto não se resolver este caso ainda hoje. E ali Boaz, ele vai atrás desse outro parente de sangue para ver se ele tinha condições, se ele queria resgatar a Rute, porque ele tinha o direito de resgatar, assim como Boaz. Então, para Boaz não correr o risco, ele foi lá para deixar tudo às claras. Né? Assim são as coisas do Senhor. O Senhor gosta de tudo às claras. Ele não gosta de coisa bagunçada, de coisa desordenada. E aqui eu não vou ler pra gente ganhar um tempinho, né?
Mas ele vai atrás desse parente, chama os anciãos como testemunha, e esse parente fala: olha, eu não tenho condições para resgatar elas, porque senão eu perco a minha terra, né? O meu recurso é para usar na minha terra, eu não tenho como pagar e manter 2 terras, 2 famílias, né? E aí ele fala, ele tira o sapato e entrega para Boaz, como disse, eu pode pegar a terra e comprar para você. E nesse tempo aqui, gente, o tirar o sapato era um sinal de negócio fechado, né? Pisar ali naquela terra era um sinal assim, quem comprava a terra também tirava os sapatos e pisava ali, como diz, essa terra agora é minha, né? E aí, gente, tirar o calçado, espiritualmente falando, fala de se submeter, de rendição, né? Também. Então aqui, ó, tudo indica a remissão na vida de Ruth e de Noemi. Ruth amou a Noemi e lhe foi fiel suportando as provações. Isso é aliança. Mais uma vez, gente. A aliança não é contrato. Ruth não era uma mulher de proposta. Ela era uma mulher de propósito. Ruth não era uma mulher de contrato. Ela era uma mulher de aliança, aliança eterna. Ruth não tinha preço, mas ela tinha valor. Ela não se vendeu, ela não... Amiga, Mandinha, ela não se vendeu, ela não se corrompeu. Pelo contrário, ela abandonou toda a sua cultura espiritual, a sua família, tudo para seguir o Senhor e para cuidar de sua sogra, na qual ela via o Senhor na vida dela. Ruth renunciou totalmente à sua herança familiar, é o que eu acabei de falar, cultural e espiritual. Ruth rompeu com o seu passado sem Deus. Ela rompeu com aqueles deuses moabitas, com a própria hereditariedade moabita. Aqui da forma como ela se rendeu ao Senhor. O Senhor dali em diante paralisou a maldição, o decreto de morte que havia sobre a vida dela, né? Porque moabitas são inimigos perpétuos do Senhor. E ali ele a fez gerar Obed, que gerou Jessé, que gerou Davi. Olha, gente, a misericórdia do Senhor para aqueles que se arrependem genuinamente, o seguem, rendendo totalmente a sua vida. Ela fez uma escolha sábia que salvou gerações. Mulher paralisadora de maldição hereditária. O Senhor usa a fidelidade de mulheres simples como Ruth, como Raabe. Gente, Boaz era filho de Raabe. A gente sabe quem era Raabe. Olha a graça do Senhor estendida sobre uma mulher que gerou um homem íntegro, um homem que se consagrava, que se santificava. E esse homem, ele estendeu a uma outra mulher a graça que a sua mãe havia recebido de Deus. Então, o Senhor usa a fidelidade de mulheres simples para cumprir os seus planos extraordinários. Redimir, gente, era comprar de volta e proteger. Remissão apaga o passado de morte, nos reposiciona. Então, olha, a remissão, ela apaga um decreto de morte, um passado de morte. Ela nos reposiciona e ela nos dá um novo destino. Um futuro de vida abundante. Ali para aquela que era moabita, povo inimigo de Deus, que era viúva, porque o seu marido casou em julgo desigual. O Senhor estendeu a sua misericórdia e fez para ela um futuro de vida abundante, próspero e honrado. Não só próspero de alegria, mas o Senhor honrou a vida de Ruth. Davi é descendente, bisneto de Ruth. Então, esse é o resgate. Boaz, né, era descendente de Abraão e filho de Raabe. Boaz gerou José, gente. Olha para você ver, de Raabe, né,
Boaz ali foi gerado e ele gerou José, que era marido de Maria, o padrasto, né, o pai na terra de Jesus. Ruth era moabita, gerou Obed, que gerou Jessé, que gerou Davi, que eu já tinha falado aqui. Então, quer dizer, mulheres improváveis. Raabe era uma improvável. Ruth era uma improvável. E o Senhor, ele ali fez delas mulheres paralisadoras de maldição hereditária, mulheres que se quebrantaram totalmente, se renderam totalmente ao Senhor. E ele estendeu a sua graça, sua misericórdia e ainda as honrou. Deixou o nome delas gravado na sua palavra para nos mostrar, Nájila, para nos mostrar que não importa o nosso passado, desde quando nós decidimos de verdade, de uma forma legítima, nos arrepender, abandonar esse passado pecaminoso e nos render totalmente ao Senhor, o que ele faz? Ele estende o seu favor sobre nós e ele ainda nos honra. Ele não só estende a sua graça, o seu favor, ele não só muda a nossa história, mas ele nos honra. Ele nos resgata e ele nos honra. Vamos lembrar, mais uma vez, a remissão apaga o passado de morte, nos reposiciona, nos dá um novo destino, né, de vida abundante e nos resgata, né? Resgata daquele passado de morte. E agora, nós vamos finalizando aqui com Ruth, essa mulher extraordinária que ensinou tanto para nós. E nós vamos falar de quem? De Ana, mãe de Samuel. O Senhor mais uma vez me surpreendeu hoje, né? Porque como ele tem falado, e ele vai estar falando conosco essa semana sobre o poder das nossas escolhas. Só existe 2 caminhos para as nossas escolhas. Toda escolha que nós fazemos, por menorzinha, mais irrelevante, insignificante que ela seja, ela tem um caminho de morte, de consequência, ou um caminho de vida, de recompensa, de bênção, bênção e maldição, vida e morte. Não tem, gente, um meio termo. Não tem. Nada do Senhor tem um meio termo. O Senhor tem o equilíbrio, mas não um meio termo. Ou é sim, sim, ou é não, não. Ou é morte, ou é vida. Ou é bênção, ou é maldição. Ou é consequência, ou é recompensa. Nós vimos ontem, né, que o sogro de Ruth, ele foi para Moabe por sua vontade, seu desejo, da sua carne. E isso teve consequências, a sua morte, a morte dos seus 2 filhos. E antes da morte dos seus 2 filhos, os seus filhos se casaram com mulheres moabitas, inimigas perpétuas do Senhor. Então, essas foram as consequências. Mas Ruth ali, ela se rendeu ao Senhor. E aí, o que aconteceu? O Senhor anulou esse decreto de morte que havia sobre a sua casa, sua descendência. E ele ali gerou Davi. Não só ele apagou esse decreto de morte, mas ele honrou Ruth, fazendo dela bisavó de Davi. Vamos falar de Ana. Lá em 1 Samuel, né? A gente sabe ali da história de Ana, que Eucana, ele tinha uma esposa Penina, tinha Ana como esposa. Penina era uma mulher que tinha filhos e Ana estava estéril. Só que Penina, olha as nossas escolhas, gente. Penina, lá no capítulo 1, versículo 6, fala que Penina era sua rival, ela era rival de Ana. Então, a escolha de Penina foi ser uma mulher rixosa, que semeava discórdia, que semeava dor, que semeava maldição. A sua rival a provocava excessivamente para a irritar, porquanto o Senhor lhe havia cerrado a madre. Então, ali, Penina fez a sua escolha. Em vez de ela ter misericórdia,
né, da outra esposa do seu marido e falar: olha, você ainda vai gerar filhos, eu vou orar por você. A escolha de Penina não foi ser misericordiosa, não foi agir segundo o coração do Senhor. E nós não vamos falar de Penina hoje. Nós vamos falar de Ana, aquela que fez uma escolha, que assim como a escolha de Ruth, assim como a escolha de Noemi. Oi, prima Raquel. Essa escolha abençoou não só a sua vida, mas abençoou gerações. Gente, nós temos escolhas diárias, mas nós temos uma escolha muito importante para fazer nesse domingo. E é por isso que o Senhor nos trouxe até aqui, para nos posicionar mediante a palavra, para que nós possamos fazer as nossas escolhas de acordo com o temor do Senhor. Porque quando nós temos temor do Senhor, ontem eu vi a pastora Márcia Barros falando, e realmente, quando nós temos temor do Senhor, nós buscamos pela sabedoria. Por quê? Porque nós não queremos desagradar o Senhor. Nós não queremos tomar decisões que desagradem o coração do Senhor, decisões que vão causar morte no caminho, que vão causar maldição, que vão causar consequências no caminho, né? Isso já basta os erros do passado, que antes da gente conhecer o Senhor, a gente anda errante, porque a gente anda pela carne, pela influência do mundo, pela influência dos ímpios, né? Então aqui, ó, Ana, ela era humilhada por Penina, mas Ana, ela não, a escolha dela não foi isso mesmo, Amandinha. O temor a Deus é o princípio da sabedoria. Porque realmente, quando a gente teme ao Senhor, a gente busca sabedoria, porque nós não queremos desagradar o nosso Pai. Nós queremos viver no centro da vontade do coração dele, porque nós sabemos que esse é o melhor lugar, né? Então ali, Ana também fez as suas escolhas. Como Penina escolheu irritar, plantar amargura, plantar ira. Mas Ana não. Ana não escolheu revidar Penina. Ana não resolveu escolher pirraçar Penina, porque Ana era mais amada. Eucana, a Bíblia fala que ele sempre dava porção dobrada para Ana. Se Ana não fosse uma mulher sábia, ela poderia falar para Penina: aqui, ó, você tem filhos, mas ele me ama mais, ele me dá porção dobrada, ele me dá atenção dobrada, o amor dele de verdade é meu. Mas não. Ana era sábia. Ana soube tomar decisões. Ana soube fazer as suas escolhas. Ana escolheu o lugar, o único lugar que poderia mudar a sua esterilidade, a sua história e transformar o seu pranto em alegria. Ana não quis revidar Penina. Ana se prostrava aos pés de Deus e chorava, 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 chorava. O livro de 1 Samuel aqui, capítulo 1, nos relata isso. Que Ana chorava aos pés do Senhor, Ana jejuava, Ana orava, Ana clamava. Ana escolheu, ao invés de revidar Penina, ao invés de se tornar amarga, se tornar rebelde, ela escolheu se prantear, se render, se humilhar aos pés do Senhor. E ali, Ana, eu creio, isso é uma conjectura, é algo meu, da minha cabeça, Karina Rafael. Eu penso que Ana, ela queria demais aquele filho. Por quê? Porque naquela época, gente, as mulheres, né, que não podiam gerar filho, dar descendência a seus maridos,
elas eram humilhadas perante a sociedade, perante as próprias famílias, né? Elas eram consideradas, assim, descartáveis, vamos falar assim, sem uma utilidade, um valor. É ruim a gente falar isso, mas para aquela época, gerar um filho, né, um varão principalmente, era muito importante para as mulheres. Então, eu creio que no começo, a dor de Ana, ela queria um filho só para ela. Um filho só para ela ter o deleite de ser mãe, de amamentar, de ter um filho do seu amado esposo. Mas aí, eu creio que de tanto jejuar, clamar, prantear aos pés do Senhor, como fala aqui no primeiro capítulo de Samuel, que nós não vamos ler para a gente ganhar um tempinho, de tanto se render e passar tempo com o Senhor, ela entendeu. Opa! Até aqui eu queria um filho só para mim, mas eu não posso ser tão egoísta. Se eu amo a Deus, se eu quero tanto ter um filho, eu tenho que ter um filho de propósito. Um filho que vá dar prazer a mim e ao Senhor. E aí, ela vai lá, né? E se derrama em total desespero. Sabe quando assim eu penso que a Ana entrou ali no seu limite? E aí, esse pedacinho eu vou querer ler. Deixa eu achar aqui. Aqui, ó. Lá em 1 Samuel, capítulo 1, versículo 9. Vamos ler lá, né? É Samuel, capítulo 1, versículo 9. Após terem comido e bebido, porque aqui nós vamos ver mais uma escolha de Ana. Após terem comido e bebido em Siló, estando Eli, o sacerdote, assentado numa cadeira, junto a um pilar do templo do Senhor, levantou-se Ana e, com amargura de alma, orou ao Senhor e chorou abundantemente. E fez um voto, dizendo: Senhor dos exércitos, ou seja, Todo-Poderoso, se benignamente atentares para a aflição da tua serva, e de mim te lembrares, e da tua serva te não esqueceres, e lhe deres um filho varão, ao Senhor o darei por todos os dias da sua vida. Que voto difícil. E sobre a sua cabeça não passará navalha. Demorando-se ela no orar perante o Senhor, antes de eu ler o 12, gente, aqui ela fala assim, né? Se me deres um filho varão, eu o darei por todos os dias da sua vida. Nesse ponto aqui, eu quero fazer um comentário no sentido o seguinte: o Senhor nos conclama a um arrependimento legítimo, genuíno, assim como o voto de Ana. Ana ali estava sincera de coração, ela rasgou o seu coração. Mas depois ela cumpriu o seu voto. Porque muitos de nós, Érica, muitos de nós, às vezes, assim, muitas vezes a gente viu isso na palavra, na Bíblia. O povo se quebranta, se humilha, se converte dos seus maus caminhos. Aí vem a graça e a misericórdia de Deus. Igual aqui, Ana fez o voto de entregar Samuel para Deus. Aí Samuel nasceu. E se Ana falasse, não, agora eu quero curtir Samuel, eu vou desfrutar dele pensando bem, não vou dele para Deus, não. A gente vê o povo de Israel fazer isso com Deus o tempo todo na palavra, na Bíblia. E esse é um ponto que me traz extremo temor nos dias em que estamos vivendo. Na decisão que será tomada no domingo. Por quê, Karina? Porque aqui, gente, várias vezes a gente viu. O povo se quebrantava, se arrependia e se convertia de seus maus caminhos. Começavam a adorar ao Senhor e eles se rendiam ao Senhor. Aí o Senhor permitia um governo bom, um governo justo, né, como o governo de Davi, um rei justo, e o povo se alegrava, o povo vivia em júbilo. Só que aí o que acontecia? Eles começavam a esquecer do Senhor.
E aí eles pervertiam seus caminhos de novo, começava a concupiscência da carne de novo, igual Moisés. Moisés subiu, o povo cansou de esperar Moisés por um tempo curto de 40 dias. Quando ele desce, o povo já tinha feito um bezerro de ouro. E nós estamos vivendo tempo, gente. O meu posicionamento que o Senhor me trouxe, né, essa semana para o Instagram, o meu posicionamento é de votar naquele candidato que eu tenho um entendimento claro que o Senhor levantou para esse tempo. Eu concordo 100% com tudo dele, eu acho que ele é 100% perfeito. Não. Mas eu vejo que ele é o único que o Senhor levantou para ir contra as trevas, contra tudo aquilo que se opõe à verdade, essa verdade aqui do Senhor. Então é por isso que o Senhor me posicionou essa semana, nessa série de lives, a estar aqui. Porque na Bíblia inteira nós vemos isso, gente. Um governo opressor permitido pelo Senhor para que o povo se converta dos seus maus caminhos. Mas quando o povo se converte, passa um pouquinho, quando ele dá um governo justo, o povo vai e mete os pés pelas mãos de novo. E o Senhor nos chama a um arrependimento legítimo, um posicionamento definitivo. Ou nós estamos com Deus, ou nós estamos contra Deus. Não existe em ficar em cima do muro. O muro já é de Satanás, não é de Deus. Então nós estamos numa escolha que não é só uma escolha política. Nós estamos escolhendo entre luz e trevas, morte e vida, um futuro de vida abundante para os nossos filhos ou um mundo mais pervertido, mais corrompido. Mas isso, o que é o meu temor e a minha preocupação? Isso parte da intenção do coração de cada um de nós. Aqui nós vemos quem é você nesse tempo. Nós vemos a intenção do coração de Penina. É um coração corrupto, mau, que tem más intenções, ou é um coração como Diana, que aceita, sofre a humilhação e coloca tudo diante do Senhor? Ela não revidou com Penina, ela não se revoltou com o seu esposo, nem com o Senhor. Ela escolheu se submeter à vontade do Pai. E que nós possamos, nesse domingo, votar conscientes daquele que o Senhor levantou para esse tempo. Ali como Boaz foi levantado para resgatar Ruth, nós estamos vendo aquele que representa os princípios que o Senhor defende na sua palavra e aquele que vai contra tudo que o Senhor deixou de decreto, de princípio, de valor na sua palavra. Tudo que o Senhor abomina, tudo que o Senhor despreza, tudo que causa dor, causa repulsa no Senhor. O outro candidato das trevas, ele está aí com um banquete para oferecer, querendo corromper as nossas crianças, querendo corromper as nossas futuras gerações. É hora de nos posicionarmos. O muro não pertence a Deus. O muro já é de Satanás. Aqueles que são mornos, o Senhor vai vomitar. Não é tempo mais de estar ali em cima do muro, de eu não me posiciono porque é algo polêmico. Não. O Senhor, gente, quem tá aqui é da minha família, sabe, eu nunca gostei de me envolver em política. Mas a Bíblia, o Senhor se move na política. A gente vê que ali, Samuel, gente, Samuel foi o último juiz. Dali em diante, o povo quis rei para governar. Isso é política. E o Senhor me pôs a vir aqui essa semana, fazer as lives todos os dias, para falar da política segundo a palavra. Não vou nem falar de fatos, de argumentos.
O Senhor me posicionou, esse ano o Senhor me posicionou na política de uma maneira que ele nunca havia me posicionado antes. Ele falou, você vai botar a boca no mundo, vai falar, olha, vota, eu acho que tem que votar nesse, porque assim são aqueles que eu levantei para esse tempo. Os Daniéis desse tempo, os Boaz desse tempo. E eu estou aqui. Não estou citando nome, não estou citando número, mas eu estou citando aquele que o Senhor, que é nítido que o Senhor levantou para defender os seus princípios e valores, homem imperfeito, como Davi era imperfeito e agradável mesmo assim o coração do Senhor. E outra, gente, nós não devemos idolatrar. Infelizmente, tem pessoas que idolatram o candidato das trevas e também tem pessoas que idolatram aquele que o Senhor levantou. Nós não devemos idolatrar. Nós devemos olhar para ele como um homem levantado por Deus, mas o nosso temor, a nossa expectativa, tudo está no Senhor que vai agir através dele. Assim como eu estou aqui e o que eu estou falando, o que eu anotei aqui, gente, é o Senhor que foi me entregando. Eu estou sendo uma porta-voz, uma boca do Senhor daquilo que ele tem ministrado ao meu coração. Ao meu coração. Eu nunca me imaginei me posicionar aqui na política dessa forma. E principalmente aqui, a hora que eu vi, né? Eu falei de Ruth, de Ana, eu pensei, gente, Ana na política, né? Assim, sendo usada como um padrão de escolha para uma escolha política. Por quê? Porque Ana teve decisões sábias, segundo as boas intenções do seu coração. E outra, assim como Ruth, Ana não pensou em si mesma só. Ela entregou Samuel para Deus, porque ela entendeu que ela gerou um filho, ela desfrutou dele ali, ela amamentou ele. Eu penso que ela instruiu Samuel de uma maneira assim, quanto à reverência, quanto à obediência, quanto a ouvir do Senhor, a esperar no Senhor. E ali, gente, naqueles, eu acho que foram 7 anos que Ana ficou com Samuel, porque o voto dela era que quando ela desmamasse Samuel, ela entregaria ele ao Senhor. E ela cumpriu. Ela honrou o seu compromisso com Deus. E é isso que o Senhor quer que nós façamos, que nós possamos chegar na urna no domingo e honrar o nosso compromisso com a palavra do Senhor, com a vida, com a ideologia da verdade, não os enganos das ideologias do mundo, com aquilo que o Senhor fez. O Senhor fez homem e mulher. O Senhor fez padrões para que nós possamos seguir. Gente, é homem e mulher que gera filhos. Nós temos que defender a mente das nossas crianças. Aqui Ana, ela gerou em Samuel, ela desfrutou de Samuel, ela instruiu Samuel, ela criou um vínculo. Gente, eu imagino o vínculo de amor que Ana criou com Samuel ali. Antes dela entregar ao Senhor, e todo ano ela voltava ali e fazia uma veste, e ela celebrava Samuel, mas ela entendeu que a decisão dela não podia ser egoísta. O Senhor, ela queria um filho, mas o Senhor precisava de um profeta íntegro, reto. Samuel, gente, Samuel era um homem respeitado aonde ele passava, pela sua integridade. Olha aqui, gente, Ana, ela entregou Samuel para Eli, um sacerdote caído. Os filhos de Eli, eles ali prostituíam o altar do Senhor. E Ana pegou o filho criança e entregou naquele lugar. Mas por quê? Porque o compromisso dela era com Deus. A confiança dela estava em Deus, não estava naquele sacerdote. A nossa confiança não pode estar em um homem. A nossa obediência ao Senhor nos leva a votar em um homem, enxergando nele
um escolhido para esse tempo. Mas as nossas expectativas, a nossa confiança, ó, mosquitinho, tem que estar somente no Senhor. Ana aqui, gente, aos olhos dos homens, eu penso eu lá, vizinha de Ana. Mas você vai levar Samuel para Eli? Ele é um sacerdote caído, os filhos dele estão corrompidos, perdidos. E você vai deixar seu filho lá? Vou. Primeiro, porque eu confio no Senhor. E segundo, porque eu sei o que eu incuti na mente de Samuel esses anos. O que temos nós incutido na vida dos nossos filhos, na mente dos nossos filhos? Quais os vínculos profundos de amor nós temos construído com os nossos filhos? Para que a gente possa permitir eles irem para a escola, onde tanta coisa, às vezes, tanta ideologia, tanta coisa quer chegar até eles, né? Tanta modernidade, sabe? E eles estarem ali sem se corromper. Eles estarem firmados nos princípios, nos valores do Senhor. Peraí, gente. Disparei igual a maritaca, né? Então, aqui, ó. As escolhas de Ana. Dudinha, fiotinha. Ana escolheu perseverar. Primeiro, Ana não desistiu de ter filho. Todo ano ela jejuava, ela chorava, ela clamava, ela se derramava, ela subia ali para Siló ali, né? E aí, o que acontece? Quer ver aqui, fala que ela jejuava? Que, ó, Ana subia à casa do Senhor todo ano. E pelo que chorava, também não comia. Então, ela jejuava e ela pranteava, ela orava, né? Então, ela perseverou. Ela não se ofendeu perante Eli. Vamos ler aqui, ó. 1 Samuel 1, do 12 ao 18. Ali que eu tava começando a ler e parei. Demorando-se ela no orar perante o Senhor, passou Eli a observar-lhe o movimento dos lábios. Ela conversando ali atordoada com Deus, né? Porquanto Ana só no coração falava, seus lábios se moviam, porém não lhe saía voz nenhuma. Por isso ele a teve por embriagada. Olha a outra decisão de Ana. Pensa nós, gente, nós estamos lá na igreja orando. Aí passa o sacerdote e fala assim, você tá bêbada? Que é isso? Eu tô aqui orando, eu tô jejuando, e você vem falar que eu sou bêbada? Não. Ana não. Ana falou assim, ô meu Senhor, não me tenha como bêbada, eu só tô aflita de coração. Vamos ler aqui. E lhe disse, até quando estarás tu embriagada? Aparta de ti esse vinho, como diz, ó bebum. E olha a escolha de Ana. Por isso que o Senhor trouxe Ana aqui nessa noite. Porém, Ana respondeu, não, Senhor meu, olha a humildade dessa mulher, ainda chama ele de Senhor. Ela honra aquele homem, mesmo ele estando desonrando a ela. Eita, Jesus! É isso que o Senhor espera de nós, do seu povo. Ó, não, eu sou mulher atribulada de espírito. Não bebi nem vinho, nem bebida forte. Porém, venho derramando a minha alma perante o Senhor. Não tenhas, pois, a tua serva, olha aqui, gente, por filha de Belial, porque pelo excesso da minha ansiedade, da minha aflição, é que tenho falado até agora. Então lhe respondeu Eli, vai-te em paz, e o Deus de Israel te conceda a petição que lhe fizeste. Mesmo ele sendo um sacerdote caído. Pelo comportamento, pela escolha de Ana, o Senhor ainda liberou a bênção através da boca dele. E disse ela, acha tua serva mercê diante de ti. Assim a mulher se foi no seu caminho e comeu. E o seu semblante já não era triste. Então, gente, primeiro Ana perseverou, sua primeira escolha. Ela não escolheu revidar a maldade de Penina. Ela não se ofendeu perante Eli, pelo contrário, ela se humilhou. E ela fez um voto e ela cumpriu esse voto. Ela teve a honra, a hombridade ali, né, de
cumprir esse voto, mesmo ele sendo sacerdote corrompido, né? E toda a sua casa, os seus filhos estando corrompidos. Então ali, ó, ela tinha transmitido a Samuel reverência, fé, devoção, temor, formado um vínculo profundo com seu filho. E o seu filho jamais se corrompeu. Samuel jamais se corrompeu. Com compromisso, Ana abençoou gerações através da vida de Samuel, através das escolhas sábias que ela teve, que fez o Senhor agir de benevolência com ela. Samuel era um profeta genuíno e íntegro. Foi o último juiz de Israel. Ungiu os 2 primeiros reis de uma nação. Samuel ungiu Davi. E aí, gente, Ana confiou no Senhor, mas Ana também agiu. Ana entregou Samuel nas mãos do Senhor. Ana cumpriu o seu voto. E aqui nós já vamos caminhando para finalizar. Nós vamos ler aqui a oração de Ana, né? O cântico de Ana, lá em 1 Samuel, capítulo 2. Então orou Ana e disse... Olha aqui, a confiança de Ana estava somente no Senhor. E é isso que a nossa confiança deve estar somente no Senhor. Clamar a Ele misericórdia. Nos arrependermos de verdade para que Ele não permita um governo perverso que nos faça sofrer. Mas Ele permita um governo abençoado, próspero, segundo o coração dele. Então orou Ana e disse, o meu coração se regozija no Senhor, a minha força. Está exaltada no Senhor. A minha boca se ri dos meus inimigos. Que nós possamos, gente, falar isso aqui no domingo à noite, né? Que o meu coração se regozija no Senhor. A minha força está exaltada no Senhor. A minha boca se ri dos meus inimigos, daqueles que são inimigos de Deus. Porquanto me alegro na tua salvação, porque em alguns momentos o Senhor permitiu os inimigos dele estarem no governo, para trazer conserto ao seu povo. Que nós estejamos quebrantados genuinamente, para que nós possamos ter um governo, que nós possamos aqui, ó, regozijar, ter júbilo, celebração. Um governo justo, sem corrupção, sem concupiscência da carne. Não há santo como o Senhor, ou seja, não tem homem que se equipare ao Senhor. Não existe. Uma coisa, gente, que quando todo mundo fala, né? Deus acima de todos, o Brasil acima de tudo. Eu posso até perder seguidor, eu posso ter muita gente que vai brigar comigo depois, mas eu não concordo com essa parte que fala o Brasil acima de tudo. Deus acima de tudo e de todos. E Deus no governo do Brasil em nome de Jesus. Não há santo como o Senhor, porque não há outro além de ti. E rocha não há nenhuma como nosso Deus. Não multipliqueis palavras de orgulho, nem saiam coisas arrogantes da vossa boca. A gente vê o candidato das trevas sendo arrogante todo o tempo, sendo mentiroso todo o tempo. Não multipliqueis palavras de orgulho. Mais uma vez eu vou ler. A soberba do coração. Isso não fala só dos candidatos, não fala de nós. Porque a escolha de cada um, gente, o Senhor está aferindo as nossas intenções. Eu vou converter, mas depois eu vou pro mau caminho de novo? Não, é um arrependimento legítimo, definitivo. Aqui, ó, porque o Senhor é o Deus da sabedoria e pesa todos os feitos na balança. O arco dos fortes é quebrado, porém os débeis cingidos de força. Ou seja, ele fortalece os fracos e ele quebra, ele abate quem ele precisa abater. Os que antes eram fartos, hoje se alugam por pão. Mas os que andavam famintos não sofrem mais fome. Até a estéril tem 7 filhos, e a que tinha muitos filhos perde o vigor.
Ou seja, não tem nada que o Senhor não possa transformar. O Senhor é o que tira a vida e a dá. Faz descer a sepultura e faz subir. Ou seja, ele é o que está com a vida na mão. Ou ele libera morte ou ele libera vida, ele ressuscita. O Senhor empobrece e enriquece. Abaixa e também exalta. Levanta o pobre do pó e desde o monturo exalta o necessitado. O Senhor exaltou Ruth, o Senhor exaltou Ana. Para o fazer assentar entre os príncipes, para o fazer herdar o trono de glória, porque do Senhor são as colunas da terra, e assentou sobre elas o mundo. Gente, o Senhor, ele tem todo o controle nas suas mãos. Cabe a nós, a intenção do nosso coração, sondar individualmente cada coração e nos arrepender perante ele de verdade. Ele guarda os pés dos seus santos, porém os perversos emudecem nas trevas da morte, porque o homem não prevalece pela força. Os que contendem com o Senhor são quebrantados, dos céus troveja contra eles. O Senhor julga, o Senhor é justo juiz, gente. Ele é misericordioso, mas ele também é justo juiz. O Senhor julga as extremidades da terra, dá força ao seu rei e exalta o poder do seu ungido. E aí, gente, o Senhor está sondando os corações, que irão permanecer e cumprir com ele os votos. Tudo aquilo que nós estamos aqui clamando ao Senhor, ele está ouvindo. Mas aquilo que nós nos comprometermos com ele, ele vai cobrar. Ele está aferindo as nossas intenções. E ele nos conclama a 3 coisas. Arrependimento genuíno. Não é remorso, não. Remorso, você arrepende, mas volta a praticar os velhos atos. O arrependimento, não. Eu comentei que ontem, aquele filme Mais Que Vencedores. A menininha de 15 anos, quando ela conhece o Senhor, antes ela roubava fone, MP3, ela saiu devolvendo um por um e pedindo desculpas. Isso é um arrependimento genuíno. É se converter dos seus maus caminhos. Clamar por misericórdia. Nós precisamos clamar pela misericórdia do Senhor, para que ele não permita um governo cruéis para consertar o povo, que nós estejamos tão quebrantados, que o Senhor libere sobre nós um governo justo, aquele que ele está apontando para nós, que é o homem que, como diz assim, levou uma facada para defender aquilo que é a vontade do Senhor. Ele pode ter N defeitos, gente, mas ali ele podia ter largado tudo, ido viver, tomar conta da vida dele com a família dele. Mas eu lembro direitinho, naquela tarde, o Senhor falou para mim, ele está levando essa facada por amor de mim. Ele é um homem cheio de defeitos, como qualquer um dos meus filhos. Mas assim como Davi era cheio de defeitos, o Senhor levantou Davi. E aqui, ó, discernirmos o tempo e a vontade do Senhor. Eu não vou falar aqui assim, ó, vota em quem eu tô defendendo aqui. Eu vou falar, vá para o seu quarto. Se derrame aos pés do Senhor e ouça dele a direção. O Senhor está aferindo os nossos corações. E ele é aquele que permite um governo perverso ou um governo justo. Clamemos pela misericórdia. E para finalizar a nossa live de hoje, vamos lá para Isaías 46. E a gente finaliza por aqui. Peraí. Isaías 46. Nós vamos ler do versículo 3 ao 13. A soberania do Senhor. Ouvi-me, ó casa de Jacó, e todo o restante da casa de Israel. Gente, dá coraçãozinho, porque nós chegamos a 1 hora. Falei que a live ia ser rápida, mas o Senhor que toma conta do negócio, né?
Vós a quem desde o nascimento carrego e levo nos braços, desde o ventre materno, até a vossa velhice, eu serei o mesmo. O Senhor é o mesmo, ontem, hoje. Já o tenho feito. Aqui, ó. Até a vossa velhice eu serei o mesmo, e ainda até as cãs eu vos carregarei. Já o tenho feito. Levar-vos-ei, pois carregar-vos-ei e vos salvarei. Oi, princesa da mamãezinha. A quem me comparareis para que eu lhe seja igual? E que coisa semelhante confrontareis comigo? Os que gastam o ouro da bolsa e pesam a prata nas balanças, assalariam o ourives para que façam um deus, um ídolo, né? E diante deste se prostram e se inclinam. Nós não devemos idolatrar nada nem ninguém. Nada nem ninguém deve roubar o lugar de Deus dentro do nosso coração. Por isso que eu não concordo com o Brasil acima de tudo. Deus acima de tudo e todos. E o Senhor no governo do Brasil. Mas não é porque eu não concordo com esse trechinho que eu vou deixar de votar naquele que o Senhor me direcionou a votar. Sobre os ombros o tomam, levam-no e o põem no seu lugar. E ali ele fica. O ídolo é assim, ó. Onde você leva, ele fica, ele não tem vida. Do seu lugar não se move. Recorrem a ele, mas nenhuma resposta ele dá a ninguém. Livra da sua tribulação. Aqui ele está falando dos ídolos da Babilônia nessa época. Lembrai-vos disso e tende ânimo. Tomai-o a sério, ó prevaricadores. Lembrai-vos das coisas passadas da antiguidade, que eu sou Deus e não há outro. Eu sou Deus e não há outro semelhante a mim. Que desde o princípio anuncio o que há de acontecer. E desde a antiguidade, as coisas que ainda não sucederam. Ele está no controle de tudo, gente. Que digo, o meu conselho permanecerá de pé. Farei toda a minha vontade. Nós precisamos clamar pela misericórdia, porque a vontade dele será manifesta, liberada e manifesta em nome de Jesus. Que chamo a ave de rapina desde o Oriente e de uma terra longínqua o homem do meu conselho. O homem do meu conselho. Eu o disse, eu também o cumprirei. Tomei esse propósito, também o executarei. Ouvi-me vós, os que sois de obstinado coração, coração duro, temoso, arrogante, soberbo, que estáis longe da justiça. Ele ainda está dando chance para quem tem um coração soberbo, um coração duro, que quer fazer a sua própria vontade, se quebrante diante dele. E faça uma escolha certa, que lance fora o decreto de morte e atraia um decreto de vida abundante em nome de Jesus. Faço chegar a minha justiça e não está longe, a minha salvação não tardará, mas estabelecerei em Sião o livramento e em Israel a minha glória. Clamemos pela misericórdia. Sejamos como Ana, como Ruth, como Noemi, não como órfã, não como Penina. Sejamos mulheres sábias, de decisões e escolhas sábias. Escolher vida e não morte, bênção e não maldição, contentamento em vez de murmuração, gratidão em vez de ingratidão, fé em vez de incredulidade. A nossa confiança, a nossa expectativa, tudo vem somente do Senhor. E o Senhor, ele olha no íntimo de cada um de nós. A corrupção maior, gente, não tá nos grandes, ela começa pequenininha, no furar uma fila, no passar a perna no outro, no ficar com um troquinho que não é seu, que você sabe que te entregaram errado, a mais. Sabe? Nessas pequenas coisas, o Senhor está nos aferindo.
Gente, obrigado por hoje. Amanhã tem mais. Hoje eu passei da hora, né? Mas o Senhor que é no tempo dele. Amanhã às 8 da noite estaremos aqui de volta. E eu não sei ainda quem será a personagem de amanhã, né, gente? O nosso referencial amanhã. Mas o Senhor sabe e amanhã nós vamos ficar sabendo. Para a honra e glória do Senhor. Que Deus abençoe cada família aqui representada, cada lar, cada descendência. Que essa live chegue aonde o Senhor deseja que ela chegue. E que nós possamos ser abençoados. Estendida sobre nós a graça, a misericórdia, o amor e o poder de Deus. Boa noite, paz, fiquem com Deus. Obrigada, gente, coração, todo mundo que esteve aqui comigo, viu? O Senhor é justo juiz e nós precisamos nos arrepender de verdade, clamar por misericórdia, discernir a vontade do Senhor para fazer escolhas pautadas na vontade dele. Não dá mais para escolher, para tomar decisões pautadas na nossa vontade, naquilo que é bom só para nós. Não, nós precisamos tomar decisões obedientes à vontade do Senhor. Graça e paz. Até amanhã em nome de Jesus. Obrigada, Deus abençoe. Amo vocês.